Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69, diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, Pai, e nós estamos mais uma noite na sua casa, Pai, para, Senhor, receber algo da tua parte, Pai. Queremos colocar diante de ti cada coração aqui estabelecido, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Queremos colocar diante de ti a vida da família Rodrigues, Miranda, Pimentel, Adélia, Luiz, Mirela, pessoas que precisam de salvação, cura, paz, tranquilidade, que em nome de Jesus o Senhor visite cada uma delas, Pai, com aquilo que elas estão, Senhor, pedindo de Ti, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos esse lugar a Ti, Pai, repreendendo desde já todo ladrão da palavra, Senhor. E Deus querido, nós, Pai, declaramos que só o Senhor é Rei nesse lugar, Pai. Fazemos tudo isso em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Queridos, entenda bem que daqui a pouco tempo, aproximadamente um ano, um pouco mais, um pouco menos, nós estaremos mais uma vez indo às urnas, depositar os nossos votos, como era antigamente, ou agora digitar aquele voto que nós temos em nosso coração, na pessoa que mais uma vez se apresentará para nós como bastião da moral e cívica, e que estará com, mais uma vez, queridos, com a situação da barra das suas calças sujas de lama, queridos. Colocaremos alguém para nos representar e colocar nossos ideais primários dentro de uma vã filosofia, onde o que vale na realidade é o dinheiro e a disputa de poder, queridos. Homens dotados de ternos, togas e roupas muito alinhadas que estão inseridos dentro de um sistema com engrenagens armadas para dar errado. Novamente, teremos discussões acaloradas acerca de termos como porte de arma, aborto, violência, saúde, guerra, pena de morte e etc. Serão discutidos temas atrás de temas, debates atrás de debates, aprovação ou não, e um lado sairá declarado vitorioso e outro derrotado. Mas a bem da verdade, queridos, é que estamos todos perdendo. Estamos vendo uma guerra, por exemplo, agora acontecendo entre Israel e Irã. E por vezes nos pegamos discutindo, estudando, buscando informação acerca dessa guerra e tentando ver dentro daquela situação ali quem está certo e quem está errado. E nos esquecemos da primazia da coisa. É que numa guerra, como está acontecendo, toneladas de bombas estão sendo lançadas vezes após vezes em territórios vizinhos, em cima de cabeças de pessoas que são pessoas normais como eu e como você. Pessoas que estão ali morando na sua casa e que ao tocar de uma sirene tem que sair da sua residência e entrar num abrigo antibombas, largando tudo que tem para trás, ouvindo aquele barulho, ouvindo a terra tremendo, e quando são liberadas para sair daquele bunker onde elas estão inseridas, elas vão sair e vão ver se a casa dela ainda está de pé. Vão ver se o apartamento dela está no mesmo lugar de quando ela saiu. Vai ver se a geladeira, mediante ao bombardeio, foi perdida ou se ficou lá. Estamos discutindo quem está certo, quem está errado, enquanto vidas estão sendo ceifadas. Crianças estão morrendo. E todo mundo está perdendo nessa situação. Não existe vitoriosos, não existem derrotados numa guerra. Porque todos saem perdendo. No ano de 2025, por incrível que pareça, as coisas ainda se decidem jogando bombas em cima um da cabeça do outro.
Que bom seria se aqueles que discordam sentassem numa mesa e eles mesmos se estapeassem para resolver. Que bom seria se o presidente da nação A, discordando do presidente da nação B, colocasse luva de boxe, entrasse no ringue e falasse assim: olha, vamos guerrear nós dois aqui, e quando um de nós morrer e o outro ficar vivo, sai vitorioso. Porque, queridos, aí sim, quem está discordando teria a oportunidade de se matar e não de morrer aqueles que não têm nada a ver com aquele conflito, que estão apenas querendo ter uma noite de sono. E por vezes, e vezes após vezes, nós estamos discutindo o efeito e não a causa dos problemas que nos cercam. Na guerra, em qualquer ela que seja, ninguém ganha e todo mundo perde. Mais à frente, nós vamos discutir fatalmente a legalização das drogas. A droga A ou a droga B. Mas jamais iremos parar para discutir o motivo pelo qual os nossos jovens estão se perdendo nas drogas. Jamais pararemos para discutir por que os jovens, os adultos ou quem quer que seja, prefere mergulhar e se entorpecer em substância porque não aguentam mais a realidade. Nós discutiremos aquilo que é algo físico, a legalização da droga, e não discutiremos a causa, que é o algo abstrato, que é aquele inconformismo que fica dentro da mente da pessoa e ela acaba tendo que recorrer para algum tipo de droga que não é legalizada pelo governo, ou então corre para outro tipo de drogas que se vende em farmácia, intitulada como calmante, como um remédio ansiolítico, ou seja lá o que for. Mas as pessoas, dia após dia, elas começam a recorrer às coisas que não são palpáveis e que elas não conseguem aguentar aquilo, porque elas não têm mais estrutura para aguentar o dia a dia daquilo que nos cerca. E por conta disso, acabam por recorrer a coisas que a desligam da realidade. Independente do que seja resolvido na legalização das drogas, se a droga merece ser legalizada ou não, todos saem perdendo. Porque nós vamos discutir a ponta do problema e não o início da estrada. Discutiremos, quem sabe, talvez, mais à frente, como foi feito há anos atrás, eu não sei se você era nascido ainda, quando teve esse pleito e o povo foi às urnas votar acerca do porte de arma. Se nós deveríamos andar como num velho oeste, cada um com a sua arma na cintura, e de repente, mediante aquilo que se apresenta, nós sacarmos esse revólver e resolver a situação na bala, queridos. Mas discute-se se nós devemos andar armados, mas não se discute a violência que nos aflige no dia a dia. Não discute aquilo que vem e que depena os nossos bens. Não se discute o fator, por exemplo, motivacional de um assalto. Porque quem rouba, rouba por algum motivo. Tem um fator motivacional no roubo. Será que aquela pessoa que rouba, rouba porque está passando fome? E aí, queridos, eu vou puxar uma arma para resolver um problema que, na verdade, é um cidadão que está com o estômago roncando. E, além disso, uma pessoa que está com o estômago roncando se acha no direito de subtrair o bem de outro, rompendo, assim, com a moral e cívica daquilo que está inserido na sociedade. O problema não é a arma que eu vou carregar na cintura. O problema é a fome que alguém passa. O problema é a ideologia inserida dentro do coração dela, que dá direito dela de passar por ali e arrancar o celular da tua mão. E aí, de repente, alguém que seja mais acalorado vai chegar e falar: ah, bandido bom é bandido morto. Pena de morte para esse cidadão que está subtraindo o bem dos outros. Aí, queridos, mataremos um. E aqueles outros tantos que roubam e que a bala não vai alcançar. Que a forca não vai espremer o pescoço, querido. Nesse caso, por exemplo, de carregar a arma, mais uma vez, nós combateremos o ladrão. Mas deixaremos de combater a causa, que pode ter sido a fome. Pode ter sido a falta de moral e física, que a gente fala da cara de pau do cidadão que tem
Como é que tem motivação para roubar alguém, mas não tem motivação para bater uma laje? Você já deve ter ouvido disso. Mas independente do que seja decidido, queridos, se é fome, se é falta de vergonha na cara, se nós devemos ou não carregar uma arma na cintura, todos nós estamos perdendo. E sabe quando foi que nós começamos a perder? Quando nós, de maneira social falando, começamos a deixar o evangelho de lado e começamos a buscar outras formas de resolver as nossas questões. Se eu pudesse dizer, quando nós começamos a buscar outras filosofias, queridos. Acontece que o evangelho a que eu e você servimos, ele trange o abstrato pelo palpável e começa a afastar-nos daquilo que nos faz mal. Ele começa a nos afastar daquilo que nos faz mal, queridos. Quando nós começamos a mergulhar no evangelho, nós começamos a entender certas situações. E quando nós começamos a nos afastar do evangelho, nós estamos nos afastando de Deus. E aí, mais uma vez, nós estamos perdendo, queridos. E quem perde isso, sempre somos nós. Nunca é Deus. Deus, ele não perde quando nós nos afastamos dele. Porque, afinal de contas, ele é um Deus soberano e santo. Naturalmente, que o objetivo de Deus não é ver ninguém padecendo. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas quem perde mais se afastando de Deus é você. E não Deus. Independente das discussões que nós estamos colocando em pauta, todos nós saímos perdendo, querido. Todos nós saímos deixando para trás aquilo que Deus depositou no nosso coração como sendo um valor essencial da parte dele, que é o amor da parte de Cristo. Conceitos e valores não valem nada na nossa vida sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, no secreto, todo ser humano é corrupto. E não adianta, de repente, você querer negar, falar que não, porque a nossa natureza ela é caída, ela é adâmica. Então, nós já nascemos mergulhados no pecado. E que quando nós estamos dentro de uma situação que ela está ali no secreto e não existem a regra do intermédio, a saber, a polícia, juízes, etc., nós nos corrompemos. Isso só não acontece, só não se dá nas nossas vidas quando o Espírito Santo dá um cutucão na gente. Porque, queridos, quando você está lá, muito bem, deitado no seu quarto, vendo um determinado jogo de futebol, o que é que te impede de xingar aquele jogador que não chuta para gol de jeito nenhum? É a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, querido. Porque é Ele que está ali te regulando e falando, não faz isso. Queridos, essa reflexão, esse conceito nasceu hoje na minha vida durante a tarde. Porque hoje de tarde eu estava caminhando aqui na Rua do Catete, na via principal aqui. E quando eu estava andando na direção do Largo do Machado, eu ouvi uma moto fora de giro. Quando a moto fora de giro, ela começa a acelerar descompensadamente. Quando eu olhei para trás, tinha um motoqueiro caído. Falei, rapaz, o homem caiu ali. Quando o motoqueiro estava caído, tinha um cara do lado dele, cheio de celular na mão assim, ó, acenando para o alto. Devia ter uns 4, 5 celulares na mão dele. Quando eu olhei para o outro lado da rua, vi uma multidão correndo na direção, falando, ele aí, ó, segura ele aí, pega, porque ele pegou meu celular. O que aquele homem estava fazendo, aquele ladrão estava fazendo, era rodando de moto pelo bairro, ele vinha, e conforme você dava mole com o seu telefone, porque hoje em dia você dá mole com o seu telefone, você não tem mais direito de falar no telefone na rua não. Ele passava e arrancava o telefone da mão das pessoas e ia fazendo ali um grande banco de celulares. Quando ele passou ali, em frente ao Palácio do Catete, ele subiu na calçada, pegou o celular do rapaz, quando foi descer ele caiu. O ladrão autônomo, que estava trabalhando sozinho. Quando ele caiu, os celulares caíram do bolso dele e tinha um monte de celulares no chão. O rapaz que acabara de ser assaltado desceu ali do meio-fio, pegou aquele celular e falou, olha aqui, ó, quantos celulares ele tem. E aí a multidão que vinha correndo falou, segura ele aí que nós vamos dar uma coça nele.
E aí as pessoas vinham correndo. E alguém falou, se eu tivesse uma arma agora, ele ia ver o que é bom para tosse. E eu, no meio de toda aquela situação, olhei para aquilo e falei, nossa, que barbaridade, rapaz. E quando eu me vi dentro daquele escopo que ali estava, eu falei, esse motoqueiro é sem vergonha mesmo, né? Olha quanto celular ele roubou. Mas eu não fiquei ali para bater nele não, fui andando para lá. Nem sei se bateram nele, se lincharam o homem, eu não sei o que fizeram com ele. Fui andando para o Largo do Machado. E no caminho, por que aquele motoqueiro estava roubando? Porque era um sem vergonha, um vagabundo. Ou porque de repente porque estava com fome. E aí ele se achou no direito, mesmo estando com fome, de subtrair o bem de outro. Por que ele se achou no direito de roubar alguém, queridos? E aí alguém, quando viu aquela situação, se achou no direito de dar uma coça nele. Mas quem falou que alguém tem direito de bater nele porque ele estava roubando os outros? O outro já queria matar o assaltante com um tiro, porque bandido bom é bandido morto. Meu Deus do céu. Matar aquele assaltante, matar aquele homem que estava roubando, fatalmente aquele assaltante tem uma mãe. A mãe daquele assaltante ia chorar. Eu não sei se aquele assaltante, durante o caminho, deu um tiro em alguém, matou alguém para roubar o celular. Mas quem recebeu o tiro daquele assaltante, fatalmente, ia chorar também. Todos estamos perdendo. Porque alguém se achou no direito de roubar alguém porque tinha fome, e alguém achou de matar alguém porque aquele alguém estava roubando outra pessoa, queridos. Todos estamos perdendo como sociedade. Porque nós estamos discutindo a causa da doença. Nós estamos discutindo a dor de cabeça, mas não o motivo pelo qual a cabeça está doendo. Está se trabalhando, vezes após vezes, no efeito e não na causa das situações. Está se trabalhando dia após dia na ponta do iceberg, enquanto nós deixamos de trabalhar naquilo que está por debaixo d'água e que de repente não está sendo vislumbrado por todos nós. Vamos andar ao contrário. Por que a gente pode matar uma pessoa porque ela roubou a outra? Porque ele é ladrão. E por que ele é ladrão, queridos? Uma série de questionamentos que, se nós formos andando para trás, nós vamos ver que no fim das contas, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos ficando para trás. Todos nós estamos adoecendo como sociedade onde nós estamos inseridos, queridos. E, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. A igreja, ela é um tabulador daquilo que a sociedade é. Se a sociedade ela está agindo dessa maneira, é porque a igreja está deixando de fazer alguma coisa. Sansão não conseguiu ver quando o Espírito Santo estava se afastando dele. Sansão não percebeu quando as coisas de Deus começaram a ficar distante dele. Nós, querido, por vezes estamos deixando de perceber quando a unção de Deus está se afastando de nós e nós começamos a dar mais crédito à ciência, aos noticiários e nos esquecemos do principal, que é que Jesus Cristo está voltando, querido. E que nós devemos pregar o evangelho da salvação. Devemos pregar o evangelho que cura, que transforma, que restaura, o evangelho que muda as vidas. E hoje em dia, o que nós mais vemos por aí são pessoas e teologias que estão muito lotadas de discursos de não, no texto original o grego quer dizer, o hebraico vem dizendo tal coisa, teologia disso, teologia daquilo. E veja bem, eu não sou contra nenhuma espécie de estudo. Mas o evangelho, ele passou a ser tratado como uma constituição quase que federal, onde existem palavras, leis e brechas. E hoje trabalha-se dentro dessas brechas, se admitindo certos vícios no nosso meio, que não deveriam ser admitidos.
A corrupção admitida com aquele tal do discurso de vamos ao contexto. E aí, indo-se ao contexto, acaba se deturpando a palavra de Deus e acha-se um motivo para anular o Evangelho. E o que se cria mediante disso são igrejas cheias, mas que não têm uma vida transformada. São igrejas onde o auditório está lotado. Porque a igreja, ela tratou de tratar e trabalhar o efeito e não a causa. O efeito pode ser o que você quiser, mas na Bíblia ele é definido como pecado. E a causa é apenas uma só: a ausência de Deus. O que acaba gerando a superficialidade de uma geração que está crescendo e vindo aí, tomando o Evangelho como o seu baluarte. Igrejas que se parecem com o mundo e que se parecem com o auditório. Pastores que parecem coach. E ovelhas que parecem público. Ovelhas que não têm mais a capacidade de dar glória e aleluia, porque quando isso é feito, é uma menção do Espírito Santo que está dentro delas. E quando nós nos deparamos com isso, nós estamos diante de uma igreja que não é mais igreja. Num ambiente onde, quando se é tratado o assunto da santidade, as pessoas automaticamente te intitulam como hipócrita. Mas, queridos, entenda bem que isso é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é fazer a diferença dentro de uma sociedade e não se amoldar a ela. Nós, queridos, havemos de ter em prática e em pauta nos nossos corações que nós somos representantes de um reino, que nós somos aqueles que temos o Evangelho colocado dentro dos nossos corações e que a nossa causa é tratar aquilo que destempera. Se eu pudesse aqui, por exemplo, falar para vocês, posso retornar ao exemplo da dor de cabeça, por exemplo. Pessoas sim tomam Novalgina, remédio para dores, porque sentem muita dor de cabeça, mas não param para estudar o porquê daquela dor de cabeça está indo sobre a vida delas. E aí, quando a pessoa pisa no freio e vê o que está acontecendo realmente com a vida delas, elas percebem que realmente o problema dela não está na dor que ela sente na cabeça, está de repente no estômago, que não está fazendo a digestão direito, num rim que está sendo pouco alimentado. Trata-se a ponta do problema e não a causa do problema. Isso é uma das coisas que a igreja, ela como termômetro da sociedade, ela tem que começar a entrar nessas causas a fim de transformar essas situações. Porque, queridos, todo movimento dentro de um país grande, toda mudança social dentro de um país, ela sempre começa com a igreja. Ela sempre está inserida naquilo que a igreja está colocando como pauta dentro dos seus templos. Através de oração, através de jejum, através da santificação que há de ser feito dia após dia. Um grande avivamento que veio nos Estados Unidos e que de lá sim aconteceu uma grande mudança com o aparecimento de líderes que vieram depois, mas aquele movimento que teve lá contra o racismo, ele começou dentro de uma igreja na Rua Azusa. Eventos que tem que ser uma explosão da igreja para fora e não de fora para dentro. Nós havemos de, como igreja, voltar à prática de coisas que nós tínhamos no passado. Nós havemos de voltar com práticas que ficaram demodê no dia de hoje, querido. Nós havemos de começar a voltar com práticas que ficaram para trás, que é o jejum, que é a oração, que é o processo de santidade, que é o processo de nós termos aquele devocional. Lembra aquilo que as pessoas hoje chamam de religiosidade? Que era aquele processo que você se obrigava a parar e ler a Bíblia? Isso não é religiosidade, não. Isso é obrigação do crente. Porque senão, quando nós estivermos olhando, nós estaremos como os outros.
caçando a ponta da iceberg, caçando o efeito da situação, minando a dor de cabeça e não um problema no corpo. Nós havemos de, como igreja, voltar para esse olhar da parte de Simão Pedro, que para onde iremos nós se só Cristo tem as palavras de vida eterna? O que nós iremos fazer se só Jesus Cristo pode resolver os nossos problemas, querido? Eu posso garantir para mim e para você que os nossos problemas, eles não se resolvem da maneira que estão apontando que nós havemos de resolver. Porque do jeito que estão apontando para nós resolvermos, declina em guerra. E na guerra, ninguém ganha. Na guerra todo mundo perde, querido. Na guerra, todo mundo sai perdendo. Na guerra, não existe vencedores, existem só perdedores, queridos. E nós não estamos nesse mundo para promover guerra. Nós estamos nesse mundo para promover paz. E a paz, ela só é alcançada através do discurso e daquilo que Jesus Cristo ensinou para nós. A saber, queridos, esse verso que nós lemos, ele começa no versículo de número 60, quando viram para Jesus e falaram assim: Jesus, esse discurso é muito duro, Jesus. Quem é que pode suportá-lo? E aí Jesus Cristo fala: olha, se vocês acharem esse discurso pesado, imagina quando vocês virem o Filho do Homem subir para os céus. Queridos, entenda bem que a resolução para aquilo que nós temos para resolver está em Jesus Cristo, queridos. Amém. Não está em coisas que nós vislumbramos, não está em discussões vãs, não está em algo onde nós não podemos alcançar. Aquilo que nós temos é muito mais profundo do que resoluções banais no nosso dia a dia. É muito fácil dar um tiro em alguém e ceifar aquela vida. Mas quão duro seria de repente nós pararmos para ouvir aquele cidadão ali e entender por que cargas d'água ele foi para aquele lugar. Porque independente do discurso que ele tenha, seja pela fome ou pela cara de pau, de não conseguir pegar numa enxada para virar uma laje, existe uma brecha ali que precisa ser contornada. E essa brecha não se resolve com psicologia. Essa brecha não se resolve com cigarro, não se resolve com maconha, se resolve com Jesus Cristo. E enquanto nós, como sociedade, estivermos tentando tapar problemas com soluções vãs, os problemas continuarão se amontoando. Nós havemos de parar como igreja e pensar: o problema tem uma solução. Amém. O problema tem um jeito, que é Jesus Cristo. O problema tem algo para ser selado. E esse selo está nas mãos de Jesus Cristo. Essa marca está nas mãos de Jesus Cristo. E queridos, nós havemos de entender o seguinte: para onde iremos nós, se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Amém. Não existe solução para as situações fora do Evangelho. E aí, nós podemos aqui colocar uma situação que permeou nossos noticiários durante esses dias, que foi essa tal dessa guerra. Jogou-se bomba para lá, jogaram-se bombas para cá, ceifaram-se vidas. Eu conheço algumas pessoas que estavam no território lá sendo bombardeados, que não tem nada a ver com a guerra. O que ganhou-se com essa guerra? Se de repente duas pessoas tivessem sentado e conversado na unção do Espírito, as coisas teriam se resolvido, querido. O que Deus está falando comigo e contigo é que os problemas que nós temos, as situações que nós enfrentamos, elas se resolvem com Jesus Cristo e através de conversas na unção do Espírito Santo, querido. Nós havemos de parar e conversar. Nós havemos de parar e, ao invés de nos agredirmos mutuamente, espera aí, vamos conversar.
Porque afinal de contas, eu sou crente, você é crente, e o Espírito Santo que habita em mim, habita em você também, então não há motivo para haver degladiação entre nós. Nós havemos de sentar, conversarmos e ver aquilo que é melhor para o reino de Deus. Porque, queridos, entenda bem que eu não vejo, por exemplo, ninguém, eu não vejo também, não procuro também, mas eu não vejo macumbeiro atacando macumbeiro no Facebook. E aí você vê pastor atacando pastor. Crente brigando com crente. Dentro. Pelo amor de Deus. Toda guerra, todo mundo sai perdendo. Seja ela guerra física, guerra verbal, bate-boca ou qualquer outro tipo de coisa. Queridos, nós estamos inseridos dentro de um reino. Nós estamos inseridos dentro de uma seara. E dentro dessa seara, a solução é Jesus Cristo, querido. Amém. E nós não temos para onde ir, porque só Jesus, o Cristo, tem as palavras de vida eterna. Amém. E nós, como igreja, como tabuladores da sociedade, porque se você for ver, eu não gosto muito desse assunto de escatologia, fim dos tempos. Aí tem o Wellington e o diácono Wellington e o pastor Rafael, que tem um curso no YouTube acerca do Apocalipse. Depois vocês podem entrar lá na página da igreja e ver esse curso. Mas, queridos, o grande tabulador do Apocalipse, por exemplo, é a reação da igreja. Conforme certas coisas começarem a acontecer na igreja, a gente sabe que o negócio está ficando estreito para alguns, mas está chegando a hora de nós nos encontrarmos com o nosso Pai. Assim como, se a sociedade tem se corrompido, se a sociedade tem entrado por esse espiral maluco que ela tem entrado, é porque está faltando algo da parte da igreja. E aí a pergunta que o Espírito Santo faz para a igreja, que a igreja sou eu, você, esse espaço, esse crente que está aí do seu lado, é: meu irmão, quanto tempo que nós não fazemos um jejum? Mas é um jejum sério, estou falando de jejum sério. Não é esse jejum que a gente tira só o chocolate, não. Eu vou tirar só o chocolate. Estou falando de jejum sério. Vou fazer um jejum sério. Daqueles que você fica um dia sem comer. Quanto tempo tem que de repente você não faz aquele devocional que você fazia? Eu posso falar por mim. Eu antes, lá em 1900 e sei lá, 2000 e pouco, quando eu me converti, eu não sei porquê. Hoje em dia eu entendo. De vez em quando eu parava, todo sábado. Vou escrever uma pregação hoje. E escrevi uma pregação. Carnaval, por exemplo, que eu nunca fui a retiro, eu escrevi uma pregação por dia. Mesmo sem ser nada na igreja. E quantos anos tem que eu não faço isso? De escrever uma pregação sem precisar pregar. Estou falando de mim, porque de mim não é fofoca. E aí você pode trazer para a sua vida. Quanto tempo tem que de repente você não faz determinada coisa, querido? Quanto tempo tem que você de repente deixou para trás aquilo que você fazia como era antes? Quanto tempo tem que a igreja deixou de fazer coisas que ela fazia antigamente com a maior da desenvoltura, querido? Isso é algo que nos traz um certo tremor e temor da parte de Deus, porque Deus confia em nós para fazer determinadas coisas. E nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos deu como confiança. E aí eu não falo só de você. Eu falo também de mim. Falo também dos diáconos, dos ministérios estabelecidos. E de todas aquelas coisas que se fazia antigamente e que hoje em dia se tornou religiosidade. Antigamente tinha um negócio meio maluco na igreja, que hoje as pessoas olham e intitularam dessa maneira. Mas existia, olha, consagração. Todo o ministério sem comer. Ao tempo foi passando, a pessoa, se o líder quer fazer regime, que ele que faça por conta própria, mas vai querendo colocar isso sobre a minha vida também? Antigamente, queridos, consagração todo, não sei o que lá, 6 horas da manhã do ministério. Quem não for, está no banco. Se perdeu com o tempo. Porque isso se tornou
religiosidade. Eu sou do tempo que se discutia se crente ia no Rock in Rio. Será que crente vai no Rock in Rio? Hoje em dia o pessoal está discutindo se crente pode ficar bêbado ou não. Porque ir no Rock in Rio já está podendo. Tomar umazinha de vez em quando, desde que não fique bêbado, não tem problema. E aí, queridos, chega-se ao ponto onde chegamos nós. E quando eu digo nós, eu digo a igreja do Senhor Jesus Cristo de uma maneira geral. Não digo você especificamente, eu digo a igreja de uma maneira geral, como ela tem se comportado nos nossos séculos. E aí o convite do Senhor para nossas vidas é: vinde e tornemos ao Senhor. Porque, queridos, não há para onde correr, não há para onde ir, não há o que fazer. Nós havemos de voltar para aqueles comportamentos que de repente a gente por vezes olhamos para trás e nós mesmos chamamos aquilo de religiosidade. Porque entenda bem que quão difícil é hoje em dia, de repente, dentro de um culto, você vê um dente se transformando em ouro. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Está igual caviar, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, nunca sabe nem o que eu estou falando. Ah, pó de ouro, também não sei o que está acontecendo. Ah, levantar da cadeira falando que está ouvindo, também não sei o que está acontecendo. Faz tempo que a gente não vê. A mudança não foi da parte de Deus, eu posso garantir. A mudança foi da parte da igreja. A mudança foi da parte nossa. Quando eu digo nossa, é nossa mesmo. Não estou falando da... A gente vê muita foto de pastor, assim, apontando o dedo, porque geralmente o pastor bota a culpa em vocês, né? Porque o pastor é uma entidade santa. Mas quando eu digo nós, eu não estou me excluindo disso, não. Eu estou me colocando na mesma arca, no mesmo balaio. Porque nós deixamos de fazer alguma coisa. Nós deixamos para trás alguma coisa que nós estávamos acostumados a fazer. Naturalmente que existem algumas práticas que eu vi acontecer na igreja, como beber óleo ungido. Isso aí, calma, né? Beber óleo ungido é ruim de passar até na testa, né? Imagina beber. Isso aí realmente são práticas que precisavam ser deixadas para trás. Mas outras práticas, nós fomos deixando para trás e acabamos perdendo essa prática. Acabamos deixando tão para trás e tão para trás, mas tão para trás que a gente nem consegue mais saber onde foi que deixou, queridos. É tempo de nós voltarmos. Mas voltar para onde se eu nunca saí? Aí realmente que está o problema. Realmente nós nunca saímos, mas nós fomos deixando. Fomos deixando. Eu fui deixando. Olha para esse crente aí do seu lado, que está com o lombo doendo de tanto apanhar, e fala: você também foi deixando. Eu estou todo agasalhado porque eu estou cheio de marca do apanhamento que eu tomei, porque a gente escreve a palavra, né? Ou a gente primeiro ouve. Aí eu falei: eita, dolorido. Mas, queridos, eu deixei de fazer algumas coisas. Fatalmente, você de repente que se converteu há um dia, você não deixou de fazer nada, até porque não deu tempo, né? Mas aqui ninguém se converteu há um dia. Quem aqui só tem 1 ano de crente? Ninguém. Quem aqui tem 5? Ninguém. Vê que a plateia já tem cabelos brancos. Quem aqui tem 10 anos de crente? Ninguém. Que isso, gente? Quem aqui tem 20 anos de crente? 25. Caramba. Pergunta para esse crente aí: quanto tempo tu tem de crente, meu irmão? Conta o teu pecado aí. Que eu vou deduzir a tua idade. Eu vou descobrir a tua idade aqui. Nós fomos deixando de fazer coisas, queridos. Nós fomos deixando. E conforme nós fomos deixando de fazer coisas, Deus foi deixando de fazer coisas conosco também. Deus está disposto a fazer. Deus quer fazer. Mas nós fomos deixando. Nós fomos deixando de vir nos 3 cultos de domingo. Nós fomos deixando de ter culto na igreja, eu estou.
nós fomos deixando. E aí as coisas foram ficando, querido. Nós fomos deixando. E aí, Deus também foi deixando de fazer certas coisas. Mas, um dos primeiros passos para um avivamento é o arrependimento. Um dos primeiros passos para que Deus possa derramar o Espírito dele é se arrepender primeiramente. É sabermos, e se arrepender é ter consciência da besteira que fez. Falar, meu Deus do céu, realmente eu deixei de fazer certas coisas. E aí daquele, e aí me causa muito medo. Quem de repente olha para a sua caminhada e fala assim, não deixei de fazer nada não. Hoje eu estou muito pelo contrário. Hoje eu estou mais santo do que eu era, estou mais alvo do que a neve. Antigamente eu só tinha uma auréola, agora eu já tenho uma auréola e 2 asas. Queridos, nós devemos de ter calma com esse sensacionalismo gospel, porque, queridos, é natural na caminhada nós irmos deixando de fazer coisas, inclusive deixando de acreditar em promessas. No outro dia não, foi domingo. Domingo o pastor Rafael estava aqui pregando a respeito de sonho. Segunda-feira o pastor Rafael estava aqui pregando a respeito de sonho. Na intercessão o tema abordado foi sonho. E queridos, quando se fala em sonho, que dificuldade para o crente se dá o direito de sonhar. Se o crente hoje em dia olha para si e não se dá o direito de sonhar, confiando nas promessas que Deus fez na vida dele, quem dirá de acreditar naquilo que Deus tem para fazer na vida dele? E de admitir que existe um Deus que opera no sobrenatural. É natural que num processo, de repente, que nós temos de largar um determinado vício que nos assedia tenazmente de manhã, de noite, determinadas coisas que nós sabemos que não pactua com o Evangelho, nós tenhamos dificuldade de largar aquilo. Mas quando nós falamos que nós vamos continuar com aquilo, em detrimento daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente está erguendo um altar para aquela situação, para aquele vício que nós temos, e estamos falando que aquele vício é maior do que o Deus a quem nós servimos, porque o nosso Deus não consegue nos curar daquilo que nos assedia. E nós acabamos por tirar o Deus do lugar dele e colocamos Deus em outro lugar. E aí, queridos, o que foi que nós deixamos de fazer na nossa caminhada? Que Deus nos convida a voltarmos a fazer. A voltarmos, de repente, a jejuar, a voltarmos, de repente, a colocar em prática a leitura da palavra, a colocarmos, de repente, em prática o ato de dizimar e ofertar, que nem nós fazíamos. O que foi que nós deixamos de fazer? É tempo de voltarmos, queridos. É tempo de fazermos de novo. Porque, como foi pregado aqui acerca de Jonas, se nós queremos que Deus mude o discurso dele para conosco, nós havemos de mudar o nosso discurso para com Deus. E quando Jonas começou a fazer aquilo que Deus estava requerendo dele, Deus então mudou a maneira de falar com Jonas. O que Deus está falando é, volta a fazer aquilo que eu te pedi. Que eu volto a falar contigo de maneira diferente. Amém. E aí eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai querido, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui, Pai, essa geração diante de mim, Pai, que tem, Senhor, um desejo no coração, Pai, de se aproximar de Ti, Pai. Porque Deus, se não fosse desejo dele, se não fosse desejo dela, não estaria aqui nessa noite, Senhor, ouvindo da palavra, ouvindo diretamente do seu trono, Pai. E Deus querido, o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite, Pai. E nos lembrar, Pai, daquilo que nós fazíamos e deixamos de fazer durante a caminhada, Pai. Deixamos, de repente, o ministério para trás, Pai. Deixamos, de repente, o ministério para trás, Senhor. Deixamos, de repente, um chamado do Senhor pela nossa vida, Pai. Deixamos, de repente, Pai, de frequentar reuniões como nós frequentávamos, Pai. Deixamos, Senhor, de frequentar igreja como nós frequentávamos, Pai. Porque, Deus, olhamos para aquilo como sendo religiosidade, mas não é religiosidade, Pai.
É algo da sua parte para nossas vidas. E Deus há de se convir, Pai, e de se ter consciência que quando nós fazíamos, Pai, o jejum que nós fazíamos, Pai, quando nós orávamos, como nós orávamos, Pai, Deus querido, quando nós subíamos o monte, Pai, incessantemente, quase que semanalmente, Senhor, o Senhor falava conosco de maneira diferente, Pai. O Senhor ministrava aos nossos corações de maneira diferente, Pai. O Senhor operava milagres de maneira diferente, Pai. E nós confiávamos em Ti, Senhor, de maneira diferente também, Pai. Durante o tempo, Pai, durante a vida como ela foi passando, o não é bem assim foi adentrando os nossos corações também, Pai. E nós começamos a pensar que isso aí também não é bem assim, do jeito que o Evangelho fala. Isso aí também não é bem dessa maneira como a palavra está dizendo, porque afinal de contas, e quando nós vimos, Pai, deixamos para trás muitas coisas, Pai. Quando nós vimos, Deus, deixamos para trás o Espírito Santo que se apartou de nós e nós nem sentimos, Pai. Deixamos para trás, Senhor, a oração em línguas, que era algo, Pai, praticamente normal nas nossas vidas quando nós entrávamos no culto, Pai. Deixamos para trás aquele glória a Deus e aleluia que nós fazíamos durante o louvor, Pai, que era tão comum entre nós, Pai. Deixamos para trás, Senhor, aquela unção que nos fazia dançar durante o culto, Pai. E hoje em dia nós estamos na Tua casa, Senhor, praticamente batendo ponto e fazendo a escala, Senhor. Pai querido, que terror que é a escala, Pai. Deus querido, que coisa horrorosa que é uma escala, Pai. Deus querido, não seria, Pai, algo a ser sequer colocado em prática, Senhor, uma escala, porque, Pai, seria natural. Tem culto, eu estou na igreja. Porque, afinal de contas, quando tem almoço, eu estou na mesa. Quando tem refrigerante, eu estou ali pegando. Pai, quando tem culto, a gente estava na igreja, Senhor. E hoje em dia, Pai, eu não estou escalado. Deus tem misericórdia de nós, Pai, como Teu povo, Pai. E, Senhor, eu te peço, Pai, sobre cada vida que veio até a sua casa nessa noite, Pai, para ouvir dessa palavra, Pai, porque Deus querido, trabalha nas nossas vidas, Pai. Porque Deus, se o Senhor falou conosco, Pai, é porque nós temos algo a melhorar, Pai. Se o Senhor falou conosco, é porque nós temos algo que voltar a fazer, Pai. E Deus querido, em nome de Jesus, Pai, trabalha na mente cauterizada e petrificada, que acha que não tem nada que mudar, Senhor. Que ela, meu Deus, que ela está caminhando na estatura do varão perfeito, que ela não sabe, Deus, como ela não está inserida na Trindade. Tem misericórdia dessas mentes, Pai. Porque, Deus querido, existe algo que cada um de nós aqui deixou de fazer, Pai. E que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, Pai. Senhor, faze-nos, Pai, melhorarmos de dentro para fora, Pai, não de fora para dentro, Senhor. Faze-nos, Deus, voltar ao início de tudo, Pai. Faze-nos, Pai, ser como criança, Pai. E tratarmos, Pai, verdadeiramente o efeito, Pai, não a causa. Faze-nos, Deus, ver verdadeiramente aquilo, Pai, que de repente se perdeu, Senhor. Deus querido, a oração em línguas, hoje em dia eu não oro mais em línguas, não é pura e simplesmente, Pai, porque parou. É porque algo ficou para trás, Senhor. Aquela confiança, Pai, que é colocada em prática pelo Senhor Jesus, que nós havemos de ser como criança, Pai. É porque, Deus, a criança acredita em tudo que nós falamos, Pai. E Deus querido, quando Jesus nos convida a nos reportarmos para essa situação infantil, é para que nós venhamos a acreditar naquilo que o Evangelho diz, Pai. Porque Deus, conforme o tempo passa, a gente olha para o Evangelho e fala assim, não é bem assim não. Deus querido, faz-nos ser como criança novamente, Pai. Para que nós possamos olhar para o Evangelho e termos a certeza que aquilo que é dito ali é a verdade, Pai. Que o Senhor é Deus, Pai. Que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Que a santidade ainda é algo que, Senhor, é necessário para que nós possamos ver ao Senhor, Pai. Que, Deus querido, que o Teu reino, Pai, estabelecido nessa terra através das igrejas, possa ter o olhar vertido e convertido para aquilo que o Senhor tem, Pai. Deus querido, nós olhamos hoje em dia, Pai, preocupações tão vãs, Pai. E aquilo que é essencial e invisível aos olhos foi deixado para trás, Pai.
Deus querido, faz-nos, Deus, voltar a práticas simples, Pai. Como orar de joelhos, Pai. Não preciso orar mais de joelho, mas eu quero orar de joelho porque eu aprendi com as gerações que vieram antes de mim que isso fazia diferença. Eu quero, Senhor, voltar para essa religiosidade, Pai. Mas foi uma religiosidade, Senhor, que durante décadas passadas, Pai, invadiu o nosso país e converteu vidas, Pai. Não fez crente, Pai, que fica mudando de igreja. Eram crentes, Pai, que eram raiz pela conta de terem a sua raiz estabelecida dentro de uma igreja e ficarem numa igreja durante 30 anos, Senhor. Pessoas que eram nascidas, batizadas e morriam o sepultamento era feito na igreja porque as pessoas viveram uma vida na igreja. Hoje em dia, Pai, são pessoas que pulam. Uma semana está nessa, outra semana está naquela, na outra semana mudou de novo. Pai, alguma coisa se perdeu durante o caminho, Pai. Mas Deus, nós, como igreja de Nova Vida do Catete, Pai, que somos, nós como ministérios aqui estabelecidos nesse lugar, Senhor, nós queremos voltar, Pai. Nós queremos voltar para viver algo novo, de novo, Senhor. Nós queremos voltar para ter novamente, Pai. Nós queremos voltar para ter de novo, Pai, a alegria de pular na Tua presença, Pai, falando em línguas, Senhor. Nós queremos voltar de novo, Pai, para, Senhor, para vermos enfermidades, Pai, sendo derretidas diante dos nossos olhos, Pai. Nós queremos voltar de novo, Pai, porque Deus me causa muito espanto, Pai, ter apelo no culto e ninguém se converter. Pai, onde foi que nós perdemos? Deus querido, faz de novo, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito de novo, Senhor. Vem sobre nós novamente com a Tua unção, Pai. Vem sobre nós, Senhor, novamente para louvor da Tua glória, Pai. Fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Que é restabelecer o Teu trono, Pai, e fazer de novo, Pai. Deus querido, vem sobre nós novamente, Pai. Vem sobre nós reavivar dons, Pai. Vem sobre nós com a Tua unção, Pai. Vem sobre nós, Pai, com Teu poder, Pai. Vem sobre nós, Pai, novamente com Teu fogo, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai, com aquela corrente de santidade, Pai, que quebrava, Senhor, toda espécie de corrente, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai. Revisar, Pai, o nosso espírito, Pai. Vem sobre nós, Pai. Revistar a nossa mente de novo, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai, como naqueles tempos antigos, Pai, que o Senhor passava, Senhor, pairando sobre a terra, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai. Restabelecer a Tua mente sobre nós, Pai. Quando nós dizíamos, não, mas o Deus que eu sirvo não fala assim não, Pai. Vem sobre nós, Pai, quando alguém de repente servia, de repente, uma porção de lentilhas, nós falávamos não, porque meu Deus não se agrada. Vem sobre nós, Pai, novamente, Pai, quando nós éramos acorrentados como escravos da Tua graça, Pai. Porque, Deus, quando nós estávamos escravizados por Ti, Pai, nós, na verdade, estávamos libertos, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai. Fazer com que nós venhamos nos arrepender, Pai. Vem sobre nós de novo, Pai. E faz de novo sobre nós, Pai. Faz sobre nós novamente, Pai. Aquele povo, Pai, que não tinha vontade de ir embora, Pai. Faz sobre nós de novo, Pai. Aquele povo que ansiava em ir para o culto, Pai. Faz sobre nós de novo, Pai. Aquele povo, Pai, que vinha de manhã e à noite para a Tua casa, Pai. Faz sobre nós de novo, Pai, aquele povo que vinha para o culto porque é crente, Pai. Não, eu sou diácono, eu tenho que estar na igreja. Eu sou músico, eu tenho que estar na igreja. Eu sou crente, eu tenho que estar na igreja. Tem ceia, eu tenho que estar na igreja. Tem oração, eu tenho que orar porque eu sou crente. Eu tenho que ler a palavra porque eu sou crente. Faz em nós de novo, Pai.
Não para que nós venhamos a viver coisas que nós vivemos, Pai, porque o Egito ficou para trás, Senhor. Mas faz em nós de novo, Pai, para que nós possamos ver a terra prometida e entrar nela, Pai. Nós não queremos o Egito teve o seu mérito, teve sua parte, mas passou, Senhor. Nós olhamos para frente, Pai. Nós olhamos para onde nós queremos estar, Pai. E nós olhamos para onde nós queremos ficar, que é debaixo da Tua nuvem, Pai. Faze-nos, Deus, de novo, Pai. Toca em nós de novo, Pai. Renova os Teus dons sobre as nossas vidas, Pai. Vem, Pai, sobre nós, Pai. De novo, com sede do Teu Espírito, Pai. Porque, Deus, se nós queremos algo novo, Pai, nós havemos de querer da Tua água, Pai. Deus querido, derrama sobre nós da Tua unção, Pai. E nos renova, Pai. Nos convence do arrependimento, Pai. E faz de novo aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Que é trazer vida àquilo que já morreu e colocar de pé aquele que estava deitado, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga...